Muito bem. Eu quero convidar a igreja neste momento para que abra a Bíblia em Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 2. E quero deixar uma palavra que veio ao meu coração e compartilhar com os irmãos. Quero já agradecer a presença de todos que vieram. Que Deus abençoe. Estejam sempre aqui conosco. Tiago 2, vamos ler do versículo 1 ao 9. Nos diz a palavra de Deus: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Quem diz amém? Me veio, irmãos, ao coração o desejo de falar em um tema um tanto sugestivo e talvez até impactante para alguns. Principais pecados dos crentes. Dá para repetir? Novamente. Todos. Principais pecados dos crentes. E crente peca. Irmãos, é comum todos nós nos preocuparmos com desvios morais na vida dos crentes, na vida da igreja, na vida dos irmãos e da nossa vida. Nós temos medo de cair em adultério, de cometer um homicídio, de cometer um roubo, algo que seja impactante, que chame a atenção, que cause um grande escândalo. Todos nós tememos coisas desse tipo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vamos interagir comigo, tá bom? Porém, às vezes a gente fica tão preocupado de não cair em grandes transgressões que terminamos caindo em coisas que nem sequer consideramos que seja pecado. E estamos cometendo pecado. Eu relacionei aqui apenas 10. Mas eu não vou falar os 10 hoje, porque não dá tempo. Mas eu coloquei aqui: fazer acepção de pecado, fazer acepção de pessoas é um pecado. Sim ou não? É o que eu vou falar hoje aqui. Acepção de pessoas, murmuração. Tem muita gente que pensa que a murmuração é um pecadinho de terceira classe, que não causa muito prejuízo na vida do povo de Deus. Irmãos, a Bíblia mostra que milhares de pessoas morreram no trajeto do Egito a Canaã por causa desse pecado. E o que é murmurar? Murmurar é reclamar, é falar mal, é denegrir, é sussurrar, é resmungar.
é ser contra. Agora, isto aqui, dentro de um contexto, por exemplo, é criticar. Em que sentido? No sentido destrutivo. É a pessoa viver reclamando de tudo, não concorda com nada, tudo que se vai fazer, toda decisão que se vai tomar, sempre a pessoa encontra um motivo para discordar. Isso é murmurar. E geralmente o murmurador ele procura algo para justificar o seu comportamento de murmurador. Ao silêncio. Mas não falei, eu não fui atrás apenas de pecados que afetam a igreja, a membresia, mas que afeta também o púlpito. A murmuração também afeta aqui em cima. Mas tem outros que afetam aqui em cima. Abuso de autoridade. É pecado também que a gente comete. Insubmissão. Enquanto a pessoa que tem autoridade abusa da autoridade que tem, o que está debaixo de autoridade não se submete à autoridade. É pecado também. Hipocrisia. Hipocrisia é o pecado em que a pessoa usa máscara. É a falsidade. A pessoa transmite uma imagem de que é muito santo, de que é muito santa, mas é tudo mentira. Não é verdade aquilo ali. Está por trás de uma máscara. Na DCERA não tem. Vamos mais adiante. Eu vou falar de cada um deles, viu? Agora hoje eu não vou falar todos, não. Soberba. A soberba é um pecado do espírito, da alma. Se revela no comportamento da pessoa, com expressão de grandeza, muitas vezes de orgulho. Dizia o pastor Antônio Gilberto que o orgulho é o rico se exaltando, e a soberba, ou o orgulho, é o que é ou o que tem se exaltando. E a soberba é o que nem é nem tem, mas mesmo assim é amostrado, metido a besta. Nem é nem tem, mas mesmo assim dá uma de que tem. Não tem jeito assim, metida, que não tem nada, mas parece que é o dono do mundo. Tem algum? Levante a mão aqui que eu quero ver. Não veio hoje. Outro pecado, desobediência. Às vezes a gente pensa que não está cometendo pecado, mas a gente é desobediente aos pais, é desobediente em casa, é desobediente na igreja, não atende a orientação, não atende aquilo que é determinado para que seja feito. Eu não estou falando de coisas abusivas, não, ou que venha comprometer nosso comportamento com Deus, mas aquilo que está dentro do contexto do trabalho, dentro da realidade da igreja. Às vezes se pede uma coisa, mas não gosta de obedecer de jeito nenhum. E às vezes ora, irmão, que tem o joelho encaliçado como das cabras e dos camelos. Ora tanto, mas não obedece. Sacrifica tanto, mas não obedece. E Samuel disse a Saul: é melhor obedecer. Vamos lá? É melhor obedecer do que sacrificar. Outro pecado, também não tem aqui, inveja. A inveja é a conhecida dor de cotovelo. É aquele sentimento que a pessoa tem, se sente mal pelo bem-estar do outro, pelo sucesso do outro. Tem gente que não vibra pela vitória do outro ou da outra. Deus deu uma vitória àquela irmã. Todas as outras deveriam estar para lá de feliz, mas tem umas que ficam doentes porque a outra está se dando bem. Ou porque o irmão está se dando bem. Tem raiva porque o irmão pôde comprar um carro melhor, porque o irmão comprou uma casa melhor, está num emprego melhor, está sendo bem sucedido ministerialmente, e fica com raiva porque o irmão está sendo bem sucedido ministerialmente e começa
a criticar, a zombar, a perseguir, a maltratar. Isso aí é resultado de uma vida cheia de inveja. Foi assim com os irmãos de José e foi assim também com os de Jesus. Nos dias de Jesus, foi uma das coisas que levou Jesus à morte, foi a inveja. Os fariseus, aquela raça toda de religiosos de sua época, tinha inveja dele. A Bíblia diz isso. E a inveja é um pecado gravíssimo. Foi registrado, foi identificado na igreja de Coríntios, capítulo 3. Paulo fala disso. Tiago também fala. E muitos outros falam também na palavra de Deus. Outro pecado, é o 9 aqui nessa relação. Maledicência. Tem pessoas que da sua boca não sai nada que preste. É sempre falando mal, é contando uma piada feia, uma piada suja, é mentira. É assim ou não é, irmãos? E eu estou falando de crentes, eu não estou falando de pessoas lá de fora. Estou falando na igreja. Por último, eu coloquei aqui um pecado bem comum, que muitas vezes parece ser inofensivo. Fofoca. Também não tem aqui. Tudo que eu disse. Fofoca, irmão. A fofoca é conhecida mais como boato. É a pessoa contar uma história que não é real. Ouviu, e você sabia que essas histórias não têm origem. Estão dizendo por aí, quem é que está dizendo? Nunca se descobre quem é que está dizendo. Nunca se descobre o autor. É assim ou não é, irmãos? Mas é também chamado de fuxico. Hoje já existe até o gospel, né, irmão? Então, fofoca, disse-me disse, numa linguagem mais popular. Um dia eu estava numa casa para orar por uma família enlutada que havia perdido 2 de seus filhos. E quando eu estava ali, os camaradas chegaram, mataram um. O outro chegou, o irmão desse que morreu. Quando foi chegando, que foi identificado como irmão, aí mataram também. E eu fui lá naquela casa para orar pelaquela família que estava precisando. E quando eu estava lá, a irmã não sabia que eu estava ali. Aí a irmã entrou nas carreiras, mas entrou correndo mesmo. Chegou correndo lá na sala e disse assim: fulana, vem aqui para tu saber a mais nova fofoca. Isso foi a crente na casa da não crente. Quando ela me viu assim, estremeceu, não sabia o que fazia, se contava fofoca, se deixava para lá. Irmãos, cometemos tantos pecados e às vezes pensamos que já estamos na porta do céu. Tem tanta coisa ainda para a gente melhorar. Eu não estou dizendo para você melhorar, eu estou dizendo para a gente melhorar. Eu não estou me excluindo, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para dizer que precisamos melhorar, precisamos mudar. Precisamos nos arrepender, precisamos confessar, precisamos nos prostrar diante de Deus. A gente se preocupa tanto em dizer aquela irmã está em pecado, aquele irmão está em pecado. Vamos fazer um exame. Se a gente não estiver cometendo o pecado daquele irmão, daquela irmã, é muito provável que a gente esteja cometendo, pelo menos desses 10 aqui, uns 9. Porque quando a gente pensa que não está fazendo nada, é porque a gente está fazendo tanto que nem estamos sentindo mais. É assim ou não é, irmãos? Eu já disse aqui em outras ocasiões que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, todos nós estávamos perdidos. Nós fomos salvos dos pecados pela graça de Deus. E estamos salvos pela graça de Deus. Se faltar graça, todos nós perecemos, sem exceção. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu quero falar sobre o pecado da acepção de pessoas. Fazer acepção é fazer distinção.
é você não ter as pessoas no mesmo nível de valor, de importância. Isto é acepção. E o apóstolo Tiago escreveu justamente para corrigir esse mau comportamento da igreja de sua época. E ele inicia dizendo: meus irmãos, veja que ele fazia parte dessa comunidade. Ele não falou para um grupo que ele estava fora, ele falou para um grupo que ele chamou de irmãos. Portanto, é um texto escrito para a igreja, não é para o mundo. Não se vai dar um ensino desse para quem está no mundo, porque este ensino não foi escrito para o mundo, foi escrito para os crentes, foi escrito para a igreja. Quem está entendendo, diga amém. É como as cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor. É claro que a palavra de Deus, ela é abrangente e você pode utilizá-la. É como as cartas pastorais que são escritas para obreiros. As cartas das igrejas da Ásia Menor são cartas para as igrejas. E muitas vezes a gente usa mais para as pessoas lá fora. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava dizendo para um pastor e para uma igreja. Ele estava fora daquela igreja, era uma igreja de crente. E Jesus disse: eu estou aqui fora querendo entrar. Se vocês abrirem a porta, eu entro. Tem igreja que tem título, irmãos, que serve a Deus, que pertence a Deus e que de fato é de Deus, mas que Jesus está um pouco fora por causa do comportamento dos crentes, a começar de seus líderes, no caso das igrejas da Ásia Menor. Então, Tiago diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está mostrando que não combina com a fé cristã um comportamento de acepção, fazer acepção de pessoas. E o que era que estava acontecendo? Que o apóstolo escreveu esta carta, por certo, ele estava sendo sabedor, foi sabedor, ouviu ou percebeu que quando chegava na igreja pessoas ricas, e eram pessoas da igreja, porque ele fala muito bem do vosso meio, em um dos versículos aqui ele fala isso. Quando chegava pessoas na igreja ricas, cheia de anéis, eu estava dando uma lida hoje, e os ricos daquela época costumavam colocar muitos anéis, anéis de ouro e de outros metais e de outros materiais caríssimos. E aqueles anéis identificavam que aquela pessoa era uma pessoa que possuía muitos bens. E a roupa também era outra coisa que identificava. Então ele disse: quando vocês dão preferência nos cultos, nas vossas reuniões, a pessoas ricas, em detrimento das pessoas pobres, ainda que são também da igreja, e aos ricos vocês dizem assim: assentem aqui nas melhores cadeiras, nas melhores posições, nas cadeiras de honra. E aos pobres vocês dizem: fiquem aí mesmo, ou então sente aqui no estrado dos meus pés. Sentar no estrado dos meus pés é sentar aqui no chão. Veja que situação estavam os crentes daquela igreja, fazendo discriminação, distinção, discriminação, acepção. Mas eu quero dizer uma coisa importante aqui nesta noite. Claro que tudo que eu estou dizendo é importante, mas vou destacar esta: Deus não faz acepção de pessoas. Abra a Bíblia em Romanos 2:11. Romanos 2:11. Como é que diz aí? Toda a igreja, leia em voz alta para os irmãos ouvirem em casa. 1, 2, 3, já. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas para Deus no que diz respeito à questão cultural, a posição social, a questão de nacionalidade. Deus não ama mais o brasileiro do que o africano. Deus não ama mais o americano por ser rico em detrimento do africano que é mais pobre. Deus não existe isso em Deus. Deus não faz distinção de cor, se é negro, se é branco, se é alemão. Deus não faz distinção de cor, de pele.
Isso para Deus não vale absolutamente nada. Porque alma, espírito não possui cor. Jesus não morreu por corpo em primeiro plano. Jesus morreu pela vida, pela alma, pelo espírito. O corpo perece, a alma e o espírito permanecem. Até claro que seja ressuscitado e transformado. A gente é quem faz a acepção, mas Jesus não faz. Deus não faz a acepção de pessoas. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Jesus mandou Pedro ir na casa de Cornélio pregar. Cornélio era gentio, era um chefe, era um centurião. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, está no capítulo 10, leia o versículo 34. E quando Pedro começa a pregar e começa a falar de Jesus, um anjo havia aparecido a Cornélio e havia dito a Cornélio, logo no início do capítulo 10, havia dito a Cornélio, na hora que ele estava orando, disse: olha, manda uma pessoa até Jope, chama Pedro, e ele vai chegar aqui e vai dizer o que tu deve fazer para que tu possa ser salvo. E deu toda a palavra, a orientação. E a Bíblia diz que ele mandou chamar. Quando Pedro estava, preste atenção aqui, quando Pedro estava lá na casa que ele estava aguardando as irmãs prepararem a comida, talvez o almoço, aí a Bíblia diz que ele teve uma visão. Pedro teve uma visão. Ele viu quando desceu do céu um lençol. Desceu do céu um lençol. Quando chegou na frente dele, que ele olha para dentro do lençol, estavam ali diversos tipos de animais e aves. Mas eram muitos, de todo tipo. Animais limpos e imundos, como era considerado por eles. E quando ele viu, aí uma voz disse assim para ele: mata e come. Aí ele disse assim: jamais, eu nunca comi coisa alguma imunda. Olha ali, olha, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum. E o que mais? Próximo versículo. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aqueles animais ali que ele viu, aquelas aves, tudo aquilo que ele viu ali, que ele considerou imundo, era Deus anunciando de antemão que os mensageiros de Cornélio estariam chegando para convidá-lo para ir até a casa de Cornélio. Os imundos, portanto, seriam os gentios. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? E quando ele acaba de ter a visão, chegaram aqueles homens. Continue aí. Vamos lá. E aconteceu isso, continue. Mais um. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Continue. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Veja como Deus sabe do nome da gente. O anjo que apareceu a Cornélio disse o nome de Pedro. Disse quem ele deveria chamar, Cornélio deveria chamar, e disse onde ele estava. Deus conhece o teu nome, sabe o teu endereço, sabe onde tu estás, sabe o que eu estou fazendo, o que tu estás fazendo. Ele sabe tudo. Continue. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Para Pedro isso aí era coisa absurda, porque Jesus estava mandando Pedro ir para a casa de uma família gentia, para a casa de um homem considerado pelos judeus imundo. E quando ele chega na casa de Cornélio, continue aí, irmãos, e descendo Pedro para junto dos varões que eles foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa? Por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus,
e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Continue. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E, no dia imediato, chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, fez o quê? Cornélio pensou que Pedro era uma divindade, porque um anjo aparecer para ele e dizer, vai chamar Pedro que está em tal casa, lá em Jope. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que Cornélio viu Pedro, já foi se dobrando os joelhos e adorou. Mas vamos ver como Pedro era, se ele era exaltado. Mas Pedro fez o quê? O levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou o quê? Nunca esqueça que você também é homem. Nunca esqueça que você também é homem. O sentido ali não é homem masculino, no sentido masculino, ali está dizendo que é humano, que não é um Deus. Ele está dizendo, eu sou igual a tu, eu sou fraco como tu és, eu sou pecador como tu és, eu dependo de Deus como tu dependes. É isso que Pedro está dizendo. Nenhuma posição na igreja nos coloca em um ponto de divindade. Deus tira o homem do pó, do pecado, da miséria. E diz o Salmo 113, coloca no meio dos príncipes. Vamos fazer uma aplicação. Tira lá do pecado, coloca no ministério, faz daquela pessoa um pregador nacional, mundial. E começa a usá-lo nos 4 cantos do Brasil. Deus nunca dá a essa pessoa o título de divindade. A gente nunca perde a nossa natureza, a nossa origem. A gente continua sendo pó. Deus pode colocar você em qualquer posição, você continua sendo pó. Quando Cornélio dobrou os joelhos diante de Pedro, Pedro vai lá, levanta Cornélio. Eu sou homem igual a tu, rapaz. Adora a Deus. Próximo versículo. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Continue. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu, veja só, ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Ele pensava que Deus ia fazer acepção de pessoa. Vocês sabem que não é justo eu estar no meio de vocês. Não é justo pela nossa lei, pela nossa cultura ficar aqui com vocês. Ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Eu estou vendo alguns irmãos se abanando, acho que está esse negócio precisando de colocar mais frio aí. Voltemos aqui. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum e o que mais? A gente faz distinção ou não faz muitas vezes? A gente vê isso no mundo evangélico, irmão. A gente vê isso nas igrejas, no meio dos pastores. Criam barreiras, fazem separação. Há muitos pastores por aí fora que nem acreditam que a gente é crente. Obreiros de diversas igrejas, principalmente de onde a gente saiu, acha que Jesus não está com a gente, acha que a gente não vai para o céu, acha que Jesus não opera aqui. Alguns chamam a gente de instrumentos do inimigo. Pedro está dizendo assim, Deus me disse, que não é para eu dizer que ninguém é imundo, nem é comum.
Deus me disse, a não ser que seja maior do que Deus. Não sei se tem alguém que seja maior do que Deus. Continue, vamos continuar. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Contradizer é sem me opor, sem ser contrário ao que eu vi. Apareceu aquele lençol, quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Apareceu aquele lençol na frente de Pedro. Quando ele olha para o lençol, tinha todo tipo de animais ou de ave, tudo misturado ali. Quando ele olhou, aí uma voz disse assim, mata e come. Eu nunca comi coisa imunda. Aí a voz disse assim, não consideres imundo o que eu purifiquei. A gente precisa ter muito cuidado para não ser enganado, irmãos, por pessoas que querem fazer a gente acreditar em coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Eu não tenho autoridade para dizer quem é que é salvo e quem é que não é, quem é que Deus está do lado dele ou dela e quem é que não está. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não vê como eu vejo. Você lembra de Samuel, quando chegou na casa de Davi, de Jessé? Quando ele viu Eliabe, ele disse, é esse. Mantenha o texto lá que estava, viu? Aí ele disse, é esse aí o ungido do Senhor. O Senhor disse assim, tu vê só por fora. Samuel, tu só vê por fora, mas eu vejo o coração. Deixa eu usar uma linguagem bem prática aqui. Eu já quebrei tanto a cara de dizer assim, esse irmão aí eu acho que não é gente boa não. Aí eu começo a conviver com o irmão, descubro que é uma bênção. Mas já quebrei também novamente. Esse irmão é uma bênção. Começo a viver com o irmão, descubro que é uma tribulação. Por quê? Porque eu só vejo por fora. Mas Deus conhece o interior, Deus conhece por dentro. Continuemos lá. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te. Preste bem atenção. E bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Você está igual a Cornélio, aquele povo? Você está disposto a ouvir tudo que Deus tem para você nessa noite? Ou você só quer ouvir coisa boa? Coisa que lhe agrada? Está de acordo de ouvir tudo que Deus quer? Então vamos lá. Versículo 34. Veja o que aconteceu, irmão. Aí aconteceu o que Pedro jamais esperava. E, abrindo Pedro a boca, disse... O que foi que ele disse? Leiam todos. Continue. Mas aquele que em qualquer lugar, aquele que em qualquer nação teme a ele e faz o que é justo. Sabe por que Pedro disse isso? Porque logo em seguida, irmãos, caiu sobre eles a graça de Deus. O Espírito Santo veio sobre aquele povo e começou a falar em línguas. O Espírito Santo tomou conta daquele povo ali e Pedro ficou admirado porque ele jamais imaginava que aquele povo era digno de receber o Espírito Santo. Ninguém recebe por dignidade, recebe por graça.
E o Deus que amou o judeu, amou o gentil. O Deus que amou um, ama o outro do mesmo jeito. Diga amém. Então aí está uma prova de que Deus não faz acepção. O versículo 44 desse texto aí, 44, para a gente encerrar essa. E dizendo Pedro ainda estas palavras, completem. Continue. E os fiéis que eram os judeus, esses aí eram os judeus, esses da circuncisão significam os judeus que estavam com Pedro. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Não considere imundo o que Deus purificou. Para Pedro, aquele povo era imundo, para Deus, santificado. Vai lá, prega, tu vai ver o que vai acontecer. Quando chega lá, a porta do céu se abre, aquele povo é salvo, é batizado, cheio do Espírito Santo. Continuemos aqui. Deuteronômio 1:17 vai mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou ainda dentro desse tópico, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 1:17 fala também esta verdade. E eu quero mostrar para os irmãos. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, eu creio que eu devo ter feito uma anotação aqui errada. Mas veja, 2 Crônicas 19:7. 2 Crônicas 19:7. Veja o que diz a Bíblia aqui. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-vos e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade e o que mais? Nem acepção de pessoas e o que mais? Você sabe qual é o significado aqui de não aceitar presente? É aceitar presente para distorcer o juízo. Entendeu? Por exemplo, eu sou o errado. Irmão Rogério é o certo em uma questão. Estou dando um exemplo. Tem uma questão entre eu e ele. E a gente vai para Deus, para ser julgado por Deus. Aí eu, para querer ganhar a Deus e sair por cima do problema, mas eu sou o errado. Aí eu digo, Senhor, se tu me der vitória nesse problema que eu tenho contra o irmão Rogério, eu vou dar uma oferta grande na tua casa. E Deus está atrás disso. E Deus está precisando de oferta tua. E Deus está precisando do teu dinheiro. Deus está precisando de nada do que eu tenho, nem do que tu tem, apesar que eu não tenho nada. Entendeu? E Deus está precisando de nada disso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quando Deus aceita qualquer contribuição nossa, tudo isso é expressão da bondade de Deus, da graça de Deus. Eu esqueci de chamar o obreiro. Venha para aqui, meu amado, por favor. Eu olhei aí e lhe vi agora. Então, isso aí, irmãos, Deus não pede que a gente contribua porque Ele está necessitado. Imagina um Deus necessitado. Um Deus que está precisando. Deus não aceita suborno para perverter o juízo. Deus é um Deus justo. Deus dá a cada um conforme as suas obras. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Os homens podem se perverter, podem agir de forma errada para tirar proveito em alguma coisa e receber alguma coisa para perverter o juízo, mas Deus não. Deus não faz acepção de pessoas. Digam amém. Vamos para Gálatas 2. Gálatas, capítulo 2. Esta palavra é uma palavra de ensino, viu, irmãos? Dificilmente vai cair aquele poder que caiu na casa de Cornélio. Porque o objetivo aqui é outro. Mas pode cair.
Não estou dizendo que não cai de jeito algum. 2:6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita o quê? Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Deus não aceita a aparência. Veja Efésios 6. Efésios 6. Veja o que diz aqui o apóstolo à igreja que estava em Éfeso, capítulo 6 e 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso estará onde? Está no céu. Complete em voz alta, todos. E que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e dirigindo-se nesse texto aqui que lemos para os irmãos que eram ricos, que eram patrões ali, que tinham servos à sua disposição. Paulo está dizendo a eles, primeiro Paulo fala para os servos, que deveriam obedecer, deveriam se submeter a seus senhores. E depois Paulo fala agora para os senhores, isto é, para os proprietários, para os ricos. Aí ele diz assim, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Eles quem? Os trabalhadores, os servos, para que não oprimisse ninguém. Aí ele diz, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Essa questão de ameaça, eu vou falar mais na frente, quando eu falar sobre abuso de autoridade. E trazer isso também para a igreja. Pastores que ameaçam os crentes, não é? Ameaça, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e tome ameaça. Na igreja todos são do mesmo tamanho diante de Deus. Na igreja todos são iguais a Deus. O que Deus dá a uns mais do que a outros é responsabilidade. Amém, irmãos? Mas voltando aqui, aí ele diz, deixa as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso. Então veja que eram crentes. Está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Diga amém, irmãos. Deus não faz. Então, a acepção de pessoas é um tipo de pecado cometido pelos crentes. Eu não estou dizendo por todos, estou dizendo pelos crentes de forma genérica, mas muitos, não sei se todos, não sei se a maioria, não sei se a minoria, mas por muitos, identificando e combatendo o pecado da acepção. A acepção de pessoas é um pecado contra o qual temos de lutar. Todos nós, em algum momento, somos tentados a cometer esse pecado. Afinal, o que significa fazer acepção de pessoas? Primeiro, é agir de forma incompatível com a fé cristã. A acepção de pessoas, ela é totalmente contrária à fé que recebemos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem está entendendo, diga amém. A acepção de pessoas é identificada aqui no versículo 2 a 4 de Tiago como uma expressão de injustiça. A acepção de pessoas é considerar imundo o que Deus considera puro, o que Deus purificou. No caso de Pedro, em Atos 10 e 34. A acepção de pessoas é reprovada. Deus reprova a acepção de pessoas em vários textos. Mas eu quero ler agora no livro de Jó, 34 e 19. No livro de Jó. Se porventura, irmãos, eu me enganei em alguma referência, eu posso me enganar na referência, mas não no ensino que estou dando. O que eu estou falando é a realidade, mas às vezes a mente falha, né? E depois da pandemia eu perdi bastante do que eu tinha. Quem me conheceu antes sabe que eu guardava muitos textos.
Ainda tem vários guardados, mas alguns parece que foram apagados da mente, né? 34:19. É isso mesmo? De Jó. Quanto menos aquele que não faz o quê? A acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas. A Bíblia diz em Provérbios, parece que é 22, diz assim: o rico e o pobre se encontraram, a todos fez o Senhor. Então Deus não ama mais a um do que o outro. Deus não gosta mais do rico do que do pobre, porque o rico tem dinheiro e o pobre não tem. Também Deus não gosta mais do pobre do que do rico, porque o rico não tem e o pobre tem. Deus ama a todos. Jesus morreu por todos, digam amém. Agora é claro que a gente sabe que o pobre, ele tem uma tendência maior para Deus. Porque na maioria das vezes o rico, não estou dizendo todos, mas a maioria deles se acham autossuficientes, não precisam de Deus, não dependem de Deus, ainda que tudo que eles têm, se foi ganho de forma honesta, foi Deus quem deu. Mas eles não entendem isso. Mas vamos adiante. Então Deus reprova a acepção de pessoas nesses textos. O texto de Deuteronômio que eu havia citado errado, eu creio que é 10:17. Este pecado deve ser vencido pela prática do amor. Como é que a gente vence o pecado da acepção de pessoas, de fazermos acepção de pessoas? Quando a gente coloca o amor em prática na nossa vida. Voltemos para Tiago. Vamos lá, Tiago capítulo 2. Voltemos para Tiago 2 e vamos ler versículos de número 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, complete agora, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente deixa que o amor de Deus domine nosso coração, e a gente é dominado por este amor, e o que a gente faz motivado pelo amor, então a gente não comete esse pecado de fazer acepção de pessoas. Tratar melhor o crente rico do que o crente pobre, melhor o crente negro do que o crente branco, ou melhor o branco do que o negro. Não existe isso, irmãos. O amor de Deus abrange todos. Cadê o amém de vocês? O amor de Deus abrange todos, alcança todos. Deus não trata ninguém por causa da sua condição social, pela sua condição econômica, pela sua capacidade intelectual. Deus ama mais o doutor, o acadêmico, do que o leigo que não sabe de nada, não sabe ler. Não existe isso. De forma alguma, portanto, nós não podemos, em hipótese alguma, na igreja, nós não podemos jamais trazer para a igreja esse tipo de comportamento de darmos mais atenção a um do que a outro pela sua condição social, pelo que ele é, pelo que ele deixa de ser, pela sua condição econômica e assim por diante. Agora, eu pude ver também na Bíblia algumas verdades que a gente precisa ouvir agora para fechar este ensino, é o que não é acepção de pessoas. Que com este ensino que eu estou dando, é possível que alguns de vocês estejam já condenando algumas coisas que acontecem, seja na igreja ou em outros lugares, que a Bíblia não trata isto como acepção de pessoas, mas como honra. Por exemplo, em Romanos 13, abra a Bíblia aí. Romanos 13, versículo de número 1 a 7, mas eu já vou ler o 7 para ganharmos tempo. A gente vai ver aqui Paulo falando sobre a autoridade delegada. Ele inicia dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando chega no versículo de número 7, ele diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor e a quem honra. A quem honra, honra. Isto é, aquela pessoa que é digna de honra. Aqui não entra a questão de dinheiro,
não entra a questão de roupa, não entra a questão de cor de pele, não entra a questão de nacionalidade. O que entra aqui é a questão de honra. Aquela pessoa, ela assume na igreja, ela assume na sociedade um lugar de destaque, um lugar de honra. Então, essa pessoa deve ser honrada tal como é. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Chega aqui o prefeito da cidade. Ele pode sentar onde ele quiser. Ele pode sentar como qualquer um da gente. Pode sentar onde quiser aí. Mas é um dever nosso, por uma questão de honra, colocá-lo em um lugar de honra. Não pela cor dele, não pelo dinheiro dele, não pela roupa dele, mas pela posição de honra que ele exerce. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Isso é bíblico, irmãos. E há crentes que não entendem isso. Tem crentes que não entendem isso e às vezes querem até reprovar quando na igreja a gente dá honra a pessoas assim que chegam na igreja. Nessa última eleição, chegaram 4 candidatos aqui. Eu apresentei todos 4. Eu não tenho compromisso com político nenhum. Qualquer político que você sonhar por aí, ele dizendo que eu tenho qualquer compromisso com ele, pode descartar. Porque eu estou dizendo publicamente aqui o que eu vivo de forma isolada. Seja lá fora, seja aqui, seja em casa, e todos aqui sabem que este é meu comportamento. Mas eu represento uma igreja, eu represento um povo que faz parte da sociedade. Então, se chega um representante legal da sociedade ou alguém que está pleiteando essa posição, é um dever nosso honrar, respeitar, considerar. Sim ou não, irmãos? Vai chegar uma pessoa aqui porque eu não gosto, porque é contrário à minha posição, entendeu? Política, que eu não mostro posição para vocês, mas vocês sabem de que lado eu sempre estou, entendeu? Eu sou do lado de quem defende os princípios da igreja, quem defende os valores da igreja, mesmo não sendo crente. Eu jamais vou estar do lado de ninguém que tenha uma linguagem contrária à igreja. Pode me dar um caminhão de dinheiro. Eu sei quem tenho crido, eu tenho minhas convicções. Amém? Mas nunca misturo igreja com isso. E nunca chego aqui para dizer, votem quem eu vou votar. Não. Votem quem quiser. Agora, você sabe quem eu voto. Se quiser votar em quem eu voto, eu voto. Se não quiser, a gente continua junto. Amém, irmão? Aqui a gente pode ter uma visão diferente nessa questão, mas temos uma visão igual no lado espiritual, servimos ao mesmo Deus, temos o mesmo Jesus. Pronto. Daqui a pouco Jesus volta e isso fica para trás, direita e esquerda. Sobe quem for salvo e quem estiver bem diante de Deus. Quem não tiver, fica. Tá bom assim? Quem não tiver bem, fica. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de lado, pode ser de onde for. Se não tiver bem, fica. Se estiver bem, vai. Amém, irmãos? Pronto, essa é a minha posição. Voltando ao assunto, é um dever meu receber quem chegar aqui. É um dever meu. Então, você que é crente, às vezes, extremamente conservador, radical demais, às vezes não entende isso. Eu vou fazer um evento. Preciso de uma praça. Eu vou pedir a quem? Me diga aí. E se eu tiver com briga? Se eu tiver em guerra com o prefeito? Se eu tiver em guerra, mas o prefeito não é do jeito que eu gosto. Mas se eu tiver em guerra com ele? Como é que eu vou precisar da praça? Quem é que vai autorizar a praça? Vai ser o delegado? Não, irmãos. A gente tem que ter paz. A Bíblia diz assim, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém? Tenha paz com todo mundo, sem ter comprometimento com ninguém, mas tenha paz com todo mundo. Quem diz amém? Há pessoas que chegam na igreja e essas pessoas precisam de uma atenção especial. Não é pela sua cor, não é pela sua capacidade econômica. Eu estava observando e pensando as pessoas que a gente recebe. Primeiro tipo de pessoas que precisa de uma atenção especial. Se não for, diga assim, não, pastor, que de hoje por diante a gente muda. Mas se você tiver certo.
Se eu tiver certo, a gente continua. Tá bom assim? Vamos lá. Tá bom assim, irmãos? Primeiro tipo de pessoas que precisa de uma atenção especial: os não crentes. Precisa ou não precisa? Se eu pudesse, eu botava tudo aqui desse lado. E o outro ali daquele lado, para a gente falar bem pertinho assim deles. Mas aqui em cima é reservado aos obreiros. O dever nosso é no lugar melhor, mais acessível. Sim ou não? Sim. Vou pegar as pessoas no evangélico, bota lá atrás, nas últimas cadeiras, deixa lá. Não, coloca no melhor lugar, o lugar melhor. Tem uns que não gostam de estar na frente. Então, o melhor lugar para esse não vai ser esse lugar, será um outro lugar. Mas é um dever nosso escolher o melhor lugar na igreja, no templo, estou me referindo, para que aquelas pessoas estejam. Concordam comigo, sim ou não, irmãos? Eu fiz uma cruzada em uma cidade. Aí, naquela cruzada, a gente reservou um espaço grande, maior do que isso aqui. Um espaço grande para as pessoas não evangélicas chegarem e não ficarem muito longe do palco. Chegou algumas pessoas crentes da igreja. Aí foram lá e ocuparam aquele espaço. Aí eu pedi para os irmãos, vão lá e converse lá, veja se consegue convencer. Quando chegou lá que falou, aí uma daquelas pessoas disse, venha me tirar. Irmãos, tem cada coisa, viu? A Alma 10 vem aí. E na Alma 10 a gente vê as irmãs da recepção quebrando a cabeça, porque às vezes chegou uma senhora não evangélica e a gente precisa de um espaço, de uma cadeira, e tem mulher crente, irmão, olha que é só a graça misturada com a misericórdia e uma pitadinha de poder, entendeu? Porque ele não sai de jeito nenhum, irmão. Isso é muito difícil. Tem pessoas que chegam na igreja e a gente tem que dar uma atenção melhor. Irmãos, eu perco 1000 lugares, se eu estiver sentado aí, para dar espaço para uma pessoa não evangélica. Eu fico em pé 1000 vezes se precisar. Quem fica também comigo? Levante a mão. Não vai ter problema na Alma 10. Amém? Está determinado. Não vai ter problemas, mas na Alma 10 nem congresso de jovem. Segundo, irmãos afastados da igreja. Segundo grupo que precisa de uma atenção maior. Pessoas que estão afastadas da igreja. Você imagina uma pessoa que saiu da igreja aborrecida com alguma atitude do pastor, ou do presbítero, ou do dirigente, ou da dirigente, ou de alguém. E essa pessoa se aborreceu, nunca mais veio à igreja. Aí ela resolveu vir ao culto. Quando ela chega no culto, aí senta, sem saber de nada, da distribuição dos espaços, não sabe de nada, vai, senta lá. Aí chega um crente lá e dá 2 rajadas de repreensão. A pessoa se levanta, nunca mais pisa aqui. E o culpado, diga assim, fui eu. Se você fizer, se eu fizer, então o culpado é a gente. Existem pessoas que a gente precisa dar uma atenção maior. Quem está recebendo, diga amém. Terceiro, olha, primeiro os não crentes, os não salvos, os visitantes que ainda não são salvos. Segundo, os irmãos que estão afastados da igreja. Quem está entendendo, irmãos? Terceiro grupo de pessoas que a gente precisa dar uma atenção maior. Pessoas que estão passando por alguma situação difícil na vida. Uma pessoa que perdeu um parente. Uma pessoa que está num período de doença, de um tratamento, e a pessoa precisa de estar num lugar mais confortável na igreja. Isto não é acepção de pessoas. Eu estou mostrando na Bíblia e mostrando na prática o que é e o que não é acepção de pessoas. Os irmãos estão entendendo sim ou não? Estão de acordo que é assim ou não, irmãos? Uma pessoa que está depressiva, está com uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, a pessoa que está em luto, perdeu um parente, perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu uma mãe, um pai, uma pessoa que perdeu um amigo, está extremamente aflito. Aí você coloca no lugar
que aquela pessoa esteja mais próximo, a não ser que ela não queira, que ele não queira, mas é um dever nosso dar uma oportunidade melhor para aquela pessoa em relação ao lugar onde ela deve ficar. Certo ou errado o que eu estou dizendo, irmãos? Pessoas especialmente convidadas por alguém na igreja. Vamos ter um culto para a família. Então, a irmã, o sonho dela é trazer o marido para o culto, e ele nunca quer vir ao culto. Mas como vai ser um culto para a família, ele então termina se declinando diante do convite e vem. Entendeu? Aí ele vem para o culto e a gente não deixa um lugar especial. Quando eu digo especial, estou me referindo mais acessível. Por exemplo, esse espaço aqui é o melhor lugar que a gente tem. Aqui, por exemplo, aqui, nessa parte de baixo. Quem senta ali não vê aqui. Se você quiser ver o quanto é bom sentar ali, no próximo culto sente. Nessas cadeiras marrons aí embaixo. Não é bom sentar ali, porque não tem acesso ao púlpito. Aí você tem uma pessoa convidada, aí a irmã traz aquela pessoa, coloca, aí chega outro e tira dali. Tira dali e coloca ali. Irmãos, isso aí é para acabar com as expectativas daquele que trouxe a pessoa. É preciso sabedoria. E a Bíblia fala disso. Jesus falou disso. Vamos ler Lucas 14. Lucas 14. Jesus ensinava sobre tudo. Tudo que a gente precisa saber. Vocês vão ler comigo ou já cansaram? Quem está vivo ainda, diga amém. Então vamos ler em voz alta esse texto. 14, 7. Todos lendo comigo até o 11. Todos, vamos lá? E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado o outro, mas... Dê uma pausazinha aí. Quem está comigo ainda? Olha aqui para mim. Por favor, só quem está olhando, diga amém. Sempre haverá alguém mais digno do que eu. Sempre haverá alguém mais digno do que eu. Dá para você dizer isso? Então não fique com raiva quando precisar que a irmã saia da cadeira para dar lugar a outra. Não fique com raiva quando precisar que um obreiro desça porque chegou outro que naquele momento ali, naquela oportunidade, está sendo considerado mais digno. Mas não é mais digno porque tem dinheiro, porque deixou de ter. Não é mais digno porque é rico, nem porque está com roupa melhor. Não se trata disso. Isto seria acepção. É mais digno, talvez, pela honra. É um obreiro de uma, vamos assim chamar, de uma patente maior, de uma responsabilidade maior. E a gente precisa honrar aquela pessoa que está no meio de nós. Pode ser um convidado também aí. Amém, irmãos? Isso aqui é Jesus ensinando, irmãos. 9. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este. Mas, irmão, esse negócio parece que foi feito dentro da igreja. Que negócio para parecer com o dia a dia da gente. É ou não é? Parece ou não parece, irmão? Tem pessoas que ficam furiosas, irmão. Estou dizendo sério, não pense que eu estou mentindo. Tem pessoas na igreja, mas não veio hoje. Tem pessoas que ficam com tanta raiva, irmão. Tem pessoas que ficam com a raiva, obreiro que fica cuspindo fogo. Que desça aí, ó, chegou o irmão fulano, chegou o pastor fulano, vamos colocar ele aqui. E chegou alguém aí, coloca aí. Daqui eu não saio, quero ver quem vai me tirar. Jesus, daqui uns dias te guarda e a cadeira fica vazia. Jesus te guarda e manda amanhã eu cantar o hino 202 na tua cabeça aqui na frente.
Aí tu vai para o céu e a cadeira fica vazia. É claro que eu estou brincando para você rir um pouco. Mas Deus faz isso, irmão. A pessoa fica criando problema por causa de um assento. Se a pessoa não puder se levantar, está com algum problema, irmã, veja se outra pessoa pode. Isso de forma respeitosa, não é criar problema com ninguém. Veja aí se alguém pode, eu não estou bem. Você acredita que eu passei um negócio desse uma vez lá no Templo Central? Eu estava dentro do templo, irmão, do Templo Central, no púlpito, uma enxaqueca, que eu estava vendo o anjo para todo lado. Não fica assim, umas coisinhas assim? Quem é que tem enxaqueca aqui? Misericórdia, Jesus. Deus te cure. E eu vendo coisa assim, os obreiros pregando, o povo cantando, e eu vendo. Aí começou aquela vontade, permita-me, viu? Aquela ânsia, aquela vontade de vomitar. Aí eu chamei um pastor e disse, vamos lá para fora um pouco. Aí eu saí, cheguei lá fora, peguei uma cadeira plástica naquele pátio, lá atrás estava tendo um grande congresso. Aí eu peguei uma cadeira plástica assim, trouxe assim, coloquei, sentei e fiquei ali. Mas, irmão, chegou um auxiliar que estava trabalhando lá atrás, disse assim, vocês pastores são os primeiros a quebrar princípio. Eu disse, que auxiliar envenenado. Eu disse, é o quê, irmão? Olha, irmão, a minha cabeça estava assim, olha. Vocês são os primeiros a quebrar princípio. Aí o outro pastor disse, o pastor está doente, rapaz. Está aqui porque está doente, não estava lá no púlpito. Então, às vezes, a pessoa está aí sentada, mas está doente. Está nas últimas. É assim ou não é? Não última no sentido de morrer, mas não vê a hora de terminar o culto. Eu já vou terminar. Amém? Eu não vê a hora de terminar o culto, doente, às vezes com enxaqueca, às vezes outros problemas. Então, irmãos, quando chegar alguém e pedir, se levante. Se não puder levantar, justifique porque não pode. Mas nunca enfrente ninguém, porque isso não é comportamento para a gente. O que eu estou dizendo é certo ou não? O ensino é certo ou não? Continuemos para terminar. Já vou terminar. Nem se preocupe que está aqui quem gosta de terminar culto na hora certa. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. Para que, quando vier o que te convidou, te diga, vem para cá, vem para perto. Como Jesus ensina, né, irmão? Ao invés de você ocupar os primeiros espaços, você vai lá atrás e quando chegar o que te convidou, vai olhar, tá aí, irmão, vem para cá e te coloca no melhor lugar. Diga amém. Amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha ou se humilhar, será exaltado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Ainda ficou uma parte aqui para eu terminar, mas fica para outra oportunidade. Que Deus abençoe, irmãos. Então não façamos acepção de pessoas. Amém?